A fundação da religião no Antigo Egito, deuses, mitos e o faraó. Fala, guerreiros intrépidos da história! Hoje vamos embarcar juntos numa jornada milenar, cruzando os desertos dourados do tempo até os templos sagrados do Antigo Egito. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da espiritualidade de uma das civilizações mais fascinantes que já existiu. E já sabe, se curte histórias reais e incríveis como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente desenterrar os segredos do passado. Vamos nessa? Imagine o sol nascendo sobre o Nilo. As águas calmas do rio mais longo do mundo refletem o dourado do céu enquanto os primeiros sacerdotes começam seus rituais diários. O Egito Antigo era mais do que uma civilização. Era um mundo onde o divino e o terreno se entrelaçavam constantemente. Para os egípcios, cada parte da natureza, cada fenômeno, cada fase da vida tinha uma explicação religiosa. E não apenas isso. A religião era a base de tudo, do governo às leis, da agricultura às construções monumentais. A religião no Antigo Egito não era uma doutrina única e coesa, mas um sistema complexo e mutável de crenças que evoluíram ao longo de mais de 3 milênios. Era politeísta, ou seja, os egípcios adoravam diversos deuses, e muitos desses deuses tinham múltiplas formas e histórias, refletindo a diversidade de tribos, cidades e tradições locais. Os deuses egípcios eram personificações das forças da natureza, aspectos da vida cotidiana e poderes cósmicos que governavam o universo. O panteão egípcio, deuses com rostos humanos e animais. Diferente de outras culturas, os egípcios representavam muitos de seus deuses com corpos humanos e cabeças de animais, não por superstição tola, mas por um profundo simbolismo. O deus Horus, por exemplo, tinha a cabeça de falcão e representava o céu, a realeza e a guerra. Ísis, deusa da maternidade e da magia, era muitas vezes representada como uma mulher com um trono sobre a cabeça. Osíris, seu esposo, era o senhor do submundo e da vida após a morte, sempre retratado com pele verde, símbolo de renascimento, e envolto como uma múmia. O mais importante de todos os deuses era Ra, ou Ré, o deus Sol, que cruzava o céu durante o dia em sua barca celestial, e à noite descia ao submundo para enfrentar as forças do caos. Todos os dias ele travava uma batalha contra a serpente demoníaca Apófis, e todos os dias vencia, garantindo que o sol nascesse novamente. Essa luta eterna simbolizava a ordem contra o caos, o princípio fundamental da religião egípcia. Além disso, havia Thoth, deus da sabedoria e da escrita com cabeça de íbis. Anubis, o deus com cabeça de chacal, ligado ao embalsamamento e ao julgamento dos mortos. Bastet, a deusa gata da proteção, e dezenas de outros, cada um com cultos regionais próprios. A diversidade de deuses refletia a necessidade egípcia de explicar o mundo à sua volta e manter a ordem em um universo que, sem o favor dos deuses, poderia mergulhar no caos. Maat, a ordem do universo. E por falar em ordem, nenhuma ideia era mais central à religiosidade egípcia do que o conceito de Maat. Maat era tanto uma deusa quanto um princípio cósmico, o equilíbrio, a verdade, a justiça e a ordem natural. Viver em harmonia com Maat era o objetivo de todo egípcio. Até mesmo o faraó era visto como o mantenedor da Maat. Era seu dever, como mediador entre os deuses e os homens, garantir que a justiça, a paz e o equilíbrio fossem mantidos em todo o Egito. A religião egípcia estava tão entrelaçada com a vida pública que os próprios faraós eram considerados divindades vivas. Ao subir ao trono, o faraó era associado a Horus, tornando-se o Horus vivo. Após a morte, ele era identificado com Osíris, senhor do além. Esse ciclo divino legítimo de nascimento, reinado e morte mantinha a estabilidade do império por milênios. Os templos, moradas dos deuses. Os templos egípcios não eram locais de reunião comunitária, como igrejas ou sinagogas modernas.
Eles eram a casa dos deuses na terra. Eram locais sagrados, cuidadosamente construídos para refletir o cosmos, com pátios externos, salas de oferendas e o santuário interno, onde a estátua do deus era mantida. O acesso a essa parte era restrito aos sacerdotes mais altos e ao próprio faraó. Os rituais diários incluíam banhos, unção com óleos, oferendas de comida, incenso e músicas. Tudo isso era feito como se o Deus estivesse realmente presente e precisasse desses cuidados. Uma visão profundamente simbólica da relação dos humanos com o divino. Os sacerdotes seguiam rituais rígidos, muitas vezes dormindo em celas isoladas, raspando os pelos do corpo e mantendo uma pureza ritual extrema para não profanar os deuses. Os templos também eram centros administrativos, econômicos e educacionais. Possuíam celeiros, escolas, bibliotecas de papiros e grandes quantidades de terras. A influência religiosa, portanto, também era política e social. Religião cotidiana, oração, magia e amuletos. Mas a religiosidade não ficava restrita aos templos. O povo comum também cultivava sua fé por meio de orações, pequenos altares em casa e, sobretudo, pela magia. No Egito, magia não era vista como algo sombrio ou marginal, mas como uma força legítima do universo, uma ferramenta dada pelos deuses para que os humanos pudessem se proteger e interagir com o invisível. Amuletos, fórmulas mágicas, encantamentos e feitiços eram comuns e amplamente aceitos. Objetos como o olho de Horus, símbolo de proteção e saúde, escaravelhos, ligados à renovação e renascimento, e figuras dos deuses eram usados para afastar o mal, garantir prosperidade e manter a saúde. Vale ressaltar que, mesmo com a importância da tradição, a religião egípcia era surpreendentemente flexível. Deuses surgiam, desapareciam ou eram combinados com outros. Um exemplo notável é Amon-Ra, uma fusão entre Amon, deus tebano do ar, e Ra, tornando-se a divindade suprema durante o Império Novo. Esse sincretismo era comum e refletia a tentativa de unificar o reino e suas diversas tradições religiosas sob uma identidade comum. Outro exemplo curioso foi o reinado do faraó Akhenaton, século XIV a.C., que tentou implantar um culto monoteísta ao deus solar Aton. Essa mudança radical enfrentou forte resistência e foi rapidamente revertida após sua morte. Mesmo assim, esse episódio destaca a complexidade e fluidez da religião egípcia. Mitos do Antigo Egito e a crença inabalável na vida após a morte. Agora, chegou a hora de atravessarmos o véu do mundo dos vivos e adentrarmos o coração dos mitos egípcios. Vamos conhecer histórias que moldaram a fé de um povo por milênios e mergulhar na crença mais poderosa do Egito Antigo, a certeza de que a morte não era o fim. Vem comigo. Dentre todos os mitos do Egito, nenhum é mais central, comovente e significativo do que o de Ísis e Osíris. Essa lenda está na base de toda a crença egípcia na vida após a morte e era contada de geração em geração com reverência. Osíris, o rei dos deuses, governava o Egito com sabedoria, trazendo prosperidade à terra. Sua esposa, Ísis, era uma deusa devotada, símbolo do amor e da magia. Porém, Set, irmão de Osíris, deus do deserto e da violência, sentia inveja do poder de seu irmão. Com astúcia, Set enganou Osíris e o aprisionou dentro de um sarcófago, que lançou ao Nilo. Mais tarde, encontrou o corpo do irmão e o despedaçou em 14 partes, espalhando-as pelo Egito. Ísis, inconsolável, começou uma jornada sagrada. Viajou por todo o país recolhendo os pedaços do corpo de Osíris. Com a ajuda de sua irmã Néftis, do deus Anubis e sua poderosa magia, ela reconstruiu o corpo do marido e lhe devolveu a vida, mesmo que apenas temporariamente. Dessa união nasceu Horus, o filho vingador, que, mais tarde, travaria uma batalha épica contra Set pelo trono do Egito. Essa história não era apenas um mito, mas um reflexo da própria visão egípcia da morte.
a ideia de que, por meio da magia, da justiça e da devoção, a vida poderia ser restaurada. Osíris tornou-se então o primeiro ser a morrer e renascer, e passou a reinar no mundo dos mortos. O mito de Ísis e Osíris é, até hoje, um dos mais antigos registros de esperança na imortalidade da alma. Aduat, o reino dos mortos. A crença na vida após a morte era o núcleo da espiritualidade egípcia. Eles não apenas acreditavam que havia um além, mas que esse mundo dos mortos, chamado de Duat, era real, complexo, perigoso e cheio de provações. Para o egípcio, a alma precisava passar por uma jornada rigorosa para alcançar a vida eterna. A Duat não era um céu como imaginamos hoje. Ela era um espaço sombrio e labiríntico, habitado por monstros, deuses e armadilhas. O morto viajava num barco, muitas vezes guiado por Ra, enfrentando obstáculos e seres como crocodilos, serpentes e demônios. Mas também era um lugar sagrado. Lá estavam os campos de Yaru, uma espécie de paraíso egípcio, onde os justos podiam viver em paz cultivando terras férteis, reunindo-se com seus entes queridos e servindo os deuses por toda a eternidade. O que determinava se a alma chegaria a esse paraíso ou seria destruída era o julgamento de Osíris, o mais temido e respeitado de todos os ritos do além. O julgamento da alma e a pluma de Maat. No centro da crença funerária egípcia estava o julgamento da alma, uma cena descrita com riqueza de detalhes no chamado Livro dos Mortos. Na verdade, uma coletânea de feitiços, orações e instruções mágicas escritas em papiros e colocadas nos túmulos. Ao chegar diante de Osíris, a alma do falecido, chamada de Ba, passava pelo pesagem do coração. Osíris estava cercado por 42 juízes divinos e outros deuses importantes. Anubis, que conduzia a cerimônia, Tot, que registrava o resultado, e Amit, um monstro com corpo de leão, cabeça de crocodilo e traseiro de hipopótamo, pronto para devorar a alma dos injustos. O coração do falecido era colocado em uma balança, e no outro prato estava a pena de Maat, símbolo da verdade e da ordem. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, o morto era considerado justo, puro e merecedor da vida eterna. Caso contrário, a alma era destruída por Amit e deixava de existir. O pior destino para um egípcio, o esquecimento eterno. Esse ritual não era simbólico. Os egípcios acreditavam profundamente que isso realmente ocorria, e por isso viviam com o objetivo de manter o coração puro, o que, para eles, significava cumprir suas obrigações sociais e respeitar a Maat, a alma, Ba, Ka, Ak e outros aspectos. A alma, para os egípcios, não era uma entidade única. Ela era composta por vários elementos, cada um com sua função espiritual. Os principais eram Iraka, a força vital, como uma energia invisível que mantinha o corpo vivo. Após a morte, o Ka precisava ser alimentado por oferendas. Ba, a personalidade, que podia viajar entre o mundo dos vivos e dos mortos, representada como um pássaro com cabeça humana. Ak, a alma iluminada e transformada, que existia no além, uma espécie de espírito glorificado. Ren, o nome. Manter o nome de alguém vivo era manter sua memória viva. Sheut, a sombra, também considerada parte espiritual. Todos esses elementos precisavam estar em equilíbrio para que o mundo tivesse uma existência completa no além. Por isso, os egípcios eram tão meticulosos com os rituais funerários e com a preservação do corpo. Os textos sagrados, pirâmides, sarcófagos e o Livro dos Mortos. Os primeiros registros religiosos sobre o além aparecem nas pirâmides de Saqqara, nos chamados Textos das Pirâmides, inscritos nas paredes das câmaras mortuárias dos faraós do Império Antigo. Esses textos eram fórmulas mágicas e orações para guiar o reino pós-vida. Mais tarde, surgiram os textos dos sarcófagos, escritos dentro dos caixões de nobres e altos funcionários, já com versões mais personalizadas.
Finalmente, no Império Novo, o Livro dos Mortos se tornou popular. Esse nome moderno refere-se a papiros ricamente ilustrados que acompanhavam os mortos em seus túmulos, com encantamentos, mapas da Duat e instruções para enfrentar os perigos do além. Cada livro era adaptado ao morto, com capítulos específicos e desenhos simbólicos. Era uma espécie de manual espiritual personalizado. O culto aos mortos. A vida continua no túmulo, mas a jornada não acabava com o enterro. O morto continuava a existir, e era responsabilidade dos vivos manter sua memória e alimentá-lo espiritualmente. Quanto mais lembrado fosse o morto, mais poder ele teria no além. Até os faraós mais poderosos temiam o esquecimento. A necrópole de Tebas, por exemplo, revela túmulos de artistas, escribas e sacerdotes com riqueza de detalhes sobre suas vidas e fé. Nesses túmulos, o falecido é retratado colhendo trigo, pescando, tocando música. Uma visão clara de que a vida eterna deveria ser prazerosa e cheia de realizações. A morte como passagem. O valor dos rituais funerários. Para o egípcio, a morte não era um fim, mas uma transição. Preparar o corpo para essa passagem era um dever sagrado, e negligenciar os ritos apropriados podia significar a destruição da alma no além. Desde os primeiros tempos, o cuidado com os mortos era uma constante. No início, os corpos eram enterrados em covas rasas no deserto. O calor e a areia seca naturalmente preservavam os corpos, dando origem à ideia de que o corpo precisava permanecer íntegro para que a alma pudesse sobreviver. Esse foi o ponto de partida para o desenvolvimento da mumificação, um processo que se refinaria por milênios até alcançar um grau de sofisticação único. Mas os funerais iam além da conservação do corpo. Eles envolviam procissões, preces, oferendas, hinos e rituais mágicos. Sacerdotes especializados representavam deuses como Anubis e realizavam cerimônias de purificação e proteção. Uma das mais importantes era o rito da abertura da boca, no qual se devolvia ao morto os sentidos, fala, respiração, visão, para que ele pudesse viver novamente no além. Mumificação. A arte de vencer o tempo. A mumificação foi um dos processos mais complexos e simbólicos da religião egípcia. Ela não era feita por qualquer um. Exigia sacerdotes especializados e um profundo conhecimento das técnicas sagradas. Seu objetivo era um só: preservar o corpo como uma morada permanente para a alma. O processo durava cerca de 70 dias e envolvia várias etapas. 1. Remoção dos órgãos. O cérebro era retirado com instrumentos inseridos pelo nariz num procedimento delicado. O coração, considerado o centro das emoções e sede da moralidade, às vezes era deixado no corpo, mas em muitos períodos também era removido. Estômago, fígado, pulmões e intestinos eram retirados, limpos, embalsamados e guardados em vasos chamados canópicos, protegidos por 4 deuses filhos de Horus. 2. Desidratação com natrão. O corpo era coberto com natrão, um sal mineral do deserto, que removia toda a umidade e evitava a decomposição. O escaravelho do coração eram colocados para proteger o morto na Duat. 4. Máscara, fúnebre e sarcófago. Sobre o rosto era colocada uma máscara, como a famosa de Tutankhamon, que simbolizava a divindade e identidade eterna do falecido. O corpo mumificado era então colocado em um sarcófago ricamente decorado com textos sagrados, símbolos e retratos idealizados. A mumificação não era um privilégio apenas dos reis. Nobres, sacerdotes e até pessoas de classes médias, com os recursos certos, também podiam ser mumificadas. A decoração interna, a posição do corpo e os objetos sepultados tinham funções espirituais. Túmulos simples, como os do período pré-dinástico, eram feitos de barro e continham utensílios do cotidiano. Mastabas, no Império Antigo, eram estruturas retangulares que evoluíram para túmulos mais complexos, com capelas e câmaras subterrâneas. Pirâmides, como as de Quéops,
Quefren e Miquerinos em Gizé foram os túmulos mais grandiosos, construídos para garantir a ascensão celestial do faraó. Tumbas escavadas na rocha, como no Vale dos Reis e Vale das Rainhas, tornaram-se comuns no Império Novo, com afrescos vibrantes e inscrições funerárias detalhadas. Cada túmulo era preparado com alimentos, roupas, joias, móveis, armas, cosméticos, tudo o que o morto pudesse precisar na vida eterna. A arte funerária, pinturas, hieróglifos e magia visual. A arte egípcia dentro dos túmulos era profundamente simbólica. Cada cena pintada tinha uma função espiritual: evocar a fertilidade dos campos, garantir que os deuses protegessem o morto, registrar seus feitos em vida e guiar sua alma. Os murais retratavam o morto com aparência jovem e idealizada, oferecendo oferendas aos deuses ou sendo conduzido por Horus e Anubis. Os textos hieroglíficos, parte do Livro dos Mortos ou outras fórmulas, eram inscritos nas paredes para que o morto tivesse as palavras corretas nos momentos certos da jornada na Duat. O culto pós-morte. A imortalidade, através da memória. A morte não encerrava a vida social do egípcio. Os vivos mantinham laços com os mortos por meio do culto funerário contínuo. Essa prática era chamada de culto dos ancestrais. Famílias mantinham altares nos túmulos, faziam oferendas regulares e recitavam orações. Sacerdotes eram contratados para manter os rituais funcionando por gerações. Alguns mortos mais importantes, como faraós e heróis de guerra, eram elevados a uma espécie de status divino e cultuados publicamente. Preservar o nome do morto era uma obrigação moral. Apagar um nome, como fizeram com a rainha faraó Hatshepsut após sua morte, era um castigo espiritual, equivalente ao exílio eterno. Em contrapartida, recitar o nome de um ente querido mantinha sua alma viva, o legado da religião egípcia, eternidade na memória da humanidade. A religião egípcia foi uma das mais duradouras da história. Existiu por mais de 3.000 anos desde os tempos pré-dinásticos até a chegada do cristianismo no século IV d.C., que marcou o fim oficial dos cultos aos deuses antigos. Mesmo assim, seu legado permanece vivo. A obsessão dos egípcios com a eternidade produziu monumentos colossais, obras de arte refinadas e uma literatura espiritual complexa que ainda nos intriga. Mais que isso, sua visão da morte como uma jornada e da vida como um preparo para algo maior atravessou os séculos e influenciou culturas posteriores. A ideia de julgamento após a morte, a valorização da moralidade e da ordem universal. E assim encerramos, guerreiros intrépidos, nossa jornada pelo coração da religião egípcia. Uma religião que não apenas moldou uma civilização milenar, mas deixou marcas profundas na história da humanidade. Exploramos deuses e mitos, acompanhamos a alma na Duat, testemunhamos rituais sagrados e vimos como o Egito fez da morte uma arte e da eternidade uma obsessão. Se essa série te surpreendeu e te fez enxergar a história com outros olhos, então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também ama mistérios do passado e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vem com a gente explorar os enigmas de outras civilizações, sempre com a verdade como guia. Te vejo no próximo vídeo, Intrépidos. Um abraço.